Eu lhe saúdo com a paz do Senhor Jesus. Esse é o programa História e Geografia Bíblica. E nesse episódio, nós vamos dar sequência aos feitos do Senhor Jesus quanto às suas curas. Falamos de algumas delas, como a cura da sogra de Pedro, a cura do leproso, mas nesse episódio nós vamos falar da cura do paralítico. Para nos ajudar nesse programa, contamos com a presença do pastor Eduardo Rossetti. Paz do Senhor, pastor Eduardo. A paz do Senhor, Vinícius, a paz do Senhor a todos os que nos acompanham. Amém. Então, para isso, vamos contar com a leitura que está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, que vai nos dizer assim: E entrando no barco, passou para a outra margem e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoados te são os teus pecados, ou levanta-te e anda. Nós lemos esse registro de um milagre, mas que também está nos evangelhos segundo Marcos, também no evangelho de Lucas, nos capítulos, Marcos capítulo 2, nós vamos encontrar o registro dessa cura, e também Lucas capítulo 5, a partir do verso 17. É sempre de muito proveito para nós nos apropriarmos da leitura da palavra de Deus, para que o Senhor nos conduza, né, e nos alimente ainda mais, nos dando entendimento da sua palavra, sabendo que cada evangelho tem um propósito. Sempre ressaltamos aqui o propósito do evangelho de Mateus, que é endereçado aos judeus, o evangelho de Marcos, endereçado aos romanos, o evangelho segundo Lucas, endereçado aos gregos, e sempre há detalhes que são registrados, ora em um, ora em outro evangelho. Mas, inicialmente, é importante nós mencionarmos aqui que nós vamos identificar a multidão de pessoas que estava naquele local da cura, o que nos remete ao último episódio, né, que pôde ser assistido, em que havia um interesse do Senhor Jesus na cura do leproso que não fosse altamente divulgada a cura daquele leproso, mas que ele não se conteve. O evento da sua cura foi imensamente divulgado. Pois bem, agora nós temos o momento em que o Senhor Jesus chega na sua cidade, é Cafarnaum, o local já de residência do Senhor Jesus, logo após a sua expulsão de Nazaré. Ele se estabelece nessa cidade, levanta alguns dos seus apóstolos. Então, aqui nós vemos o registro disso, a sua cidade. Então, em uma casa, ele estava com uma grande multidão, naturalmente ouvindo dos feitos, né, que haviam sido realizados pelo Senhor Jesus. Então, esse é o cenário. Então, pastor Eduardo Rossetti, queria passar a palavra, porque há comentários, né, a respeito dessa cura, né, como que ela foi realizada, né, quais eram as pessoas que estavam ali diretamente envolvidas nesse milagre. Nos atendo ao texto, nós vemos aqui, chegou à sua cidade. Então, isso é interessante como Mateus, ele já descreve a cidade de Cafarnaum como sendo a cidade de Jesus. A cidade de Jesus. Né? Foi a cidade que mais presenciou, né, os feitos gloriosos do Senhor, as curas, as maravilhas. E o Senhor Jesus estava dentro da sua casa,
as pessoas agora já não se contentavam mais em vê-lo passar pelas ruas, né? O procuravam dentro de casa. E havia ali uma multidão, de modo que impedia que quem quisesse entrar pudesse entrar. E eles, então, vendo a necessidade de fazer chegar à presença de Jesus um paralítico, faz aquilo que o texto descreve como algo assim, absolutamente surpreendente, não é? Como fazer descer pelo telhado um paralítico. Interessante, né? Bom, vamos aproveitar e pedir a contribuição aqui de uma gravura que vai nos ajudar a entender até como eram, né, casas daquela época. Aqui há uma criação em inteligência artificial que vai remontar, então, por exemplo, os materiais dos muros da casa, né, a presença de pedras, especialmente, né, de calcário basáltico, né, especialmente é importante nós identificarmos isso aqui. Notemos que existe uma área central da casa e alguns cômodos à sua volta. Mencionamos em outros episódios, né, o quanto essa área central da casa era um local de muito convívio entre a família. Então, os familiares que estavam cada um nos seus cômodos compartilhavam dessa área comum no dia a dia das tarefas e responsabilidades da casa. Então, essa é uma criação a partir de achados arqueológicos, né, de como seriam essas construções e essas casas. Agora, também vale a pena nós chamarmos a próxima gravura, que vai nos situar na possibilidade da casa. Porque na cura do paralítico, eles acessam o telhado, dada a quantidade de pessoas na casa, aquela multidão, os 4 que auxiliam o paralítico ter acesso ao Senhor Jesus se valem, então, de escadas para acessar esse telhado. É importante nós falarmos que, às vezes, vemos no telhado, pensamos no telhado colonial, não é? Nas construções modernas, um tanto quanto diferente nessa ocasião, porque era uma área que era comumente utilizada, era usada, por exemplo, para secagem de grãos, ou mesmo para guardar alguns objetos. Era comum, não é, usar barro, não é, para um revestimento, para que evitasse, não é, nas chuvas que entrasse água na casa. Ou seja, era repetido o esforço até de revisitar aquele barro e fazer com que não houvesse passagens, né, para dentro da casa. Mas o relato bíblico nos fala que eles abrem um buraco no telhado, né? Então aqui tem, não é, uma ideia, né, do que deveria ser feito, né? Então nós temos essas peças, não é, de madeira e então o barro por cima, e foi esse o esforço que esses homens fizeram, mas muito mais do que o esforço, foi crer que ali estava Jesus, que poderia operar milagre. Então, mais do que movidos pelo esforço, foram movidos pela fé. Não é isso, pastor Eduardo? Olha, e diante desse esforço descomunal, não é, para apresentar aquele homem diante de Jesus, o Senhor Jesus, ele viu nisso fé, né? Porque a Bíblia descreve, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoado te são os teus pecados. Em que o Senhor Jesus se baseou para ver neles fé? Não é? É exatamente o fato de que a fé é um recurso que nos é dado por Deus para contornar os obstáculos naturais da vida.
não é? Então, só a fé verdadeira, primeiramente, é capaz de apresentar o homem a Deus, não é? Só a fé verdadeira nos leva à presença de Deus. Então, quando eles envidaram todos os esforços ali de fazer apresentar aquele homem a Jesus, ele viu neles fé. Segundo, eles encontraram um caminho diferente. A fé, ela sempre encontra um caminho diferente para nos levar a Deus, né? Às vezes, a forma convencional, né? Eu estou aqui, eu não tenho... Não, eu vou orar ao Senhor. Eu vou buscar do Senhor um recurso e Deus vai me dirigir, Deus vai me orientar e eu vou chegar ao Senhor para apresentar a minha demanda. Então, é um recurso diferente. Amém. E o Senhor viu isso, não é? Porque os olhos da fé, eles não olham para as coisas materiais. Os olhos da fé olham para o Senhor, não é? E eu me lembrei quando eu lia essa passagem, quando em 1 João, capítulo 5, verso 4, diz assim, em 1 João, capítulo 5, verso 4, diz assim, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, enquanto as dificuldades, enquanto a incredulidade olha para as dificuldades materiais, a fé, ela vence o mundo, ela vence as coisas materiais, ela vence os obstáculos e ela olha para Deus. Por isso que a nossa fé vence o mundo. Amém. E o Senhor viu isso neles. E o Senhor ficou encantado de ver esse esforço, essa fé daqueles homens. Na verdade, o Senhor Jesus viu que só Ele poderia ver, não é? Isso. Os homens que estavam ali não poderiam perceber, a multidão não poderia perceber. Aliás, eu vou contar aqui com o registro do Evangelho segundo Lucas, que vai dizer que ali estavam assentados fariseus, doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. Então, quando nós falamos porque havia uma multidão, havia realmente, né, uma representação de diversas partes do território de Israel. Então, nós temos Cafarnaum, era uma cidade, né, da Galileia, mas havia de outras cidades da Galileia pessoas, e também da Judéia, né? A região ao sul, não é? Nós temos a Galileia central, Samaria, e no sul nós temos a Judéia. Então, pessoas que caminharam, que viajaram quilômetros, não é? Até chegar e saber aonde estava o Senhor Jesus. Então, havia realmente um grande grupo. E entre eles, alguns homens até inusitados. Essa era uma preocupação do Senhor Jesus de impedir a popularização, a popularidade, né? Porque a fama, ela atrai não apenas pessoas necessitadas, mas a fama também atrai curiosos, né? E muitos que estavam ali eram pessoas curiosas, que tinham ido para ver o que o Senhor Jesus fazia, né? Um pequeno detalhe também que eu esqueci de mencionar é a fé deles, né? É interessante. Não foi só o paralítico. Não foi só a fé do paralítico, quer dizer, a fé deles é de todos aqui, do paralítico e dos homens. Isso significa dizer o seguinte, que a fé é uma virtude que pode ser comunicada, tá? Quer dizer, através da minha fé eu posso ajudar a fé de outras pessoas. Quando eu me disponho a trabalhar para o Senhor, quando eu me disponho a evangelizar, a cuidar das coisas de Deus, né, eu também estou ajudando a fortalecer a fé de outras
pessoas. Amém. Interessante essa citação, porque o Evangelho segundo Marcos, no capítulo 2, vai nos dizer isso, né? E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Vou até contar com o apoio aqui de uma terceira figura para nos mostrar como que era esse objeto de locomoção. Não era algo inusitado. Quem sofria, né, de algum tipo de paralisia naquela ocasião dependia imensamente do cuidado de outras pessoas. Então, vejamos, era alguém que não poderia trabalhar, então já não poderia contribuir com a economia doméstica. Em termos sociais também, não havia, né, tantos trabalhos que poderiam ser exercidos, porque ele dependia de alguém para se locomover. Então, além de não poder contribuir, ele precisava de extremos cuidados. Essa é uma representação de uma maca, né? Temos ali alguns termos bíblicos que são utilizados diferentes pelos evangelistas. Então, Mateus e Lucas usam o termo kliné, enquanto Marcos é quem vai usar crabatos. Então, é a diferença entre cama e leito, né? Basicamente, assim, de uma forma mais superficial, mas o objeto em si, ele possuía não uma madeira maciça, né, que fosse pesada, mas uma madeira que leve pudesse ter transportada, porque ali haveria também o peso da própria pessoa, não é, que precisasse ser deslocada. E para fazer a cama em si, eram usadas, não é, tramas ali de cordas, não é, com fibras de junco, por exemplo, para fazer esse transporte das pessoas. Então, foi esse o cenário, não é, que representa mais um milagre do Senhor Jesus. Um homem que foi levado por 4 pessoas, poderiam ser pessoas do convívio dele, né? Até podemos presumir que sim, e que se preocuparam. Ali está alguém que pode resolver, não é? Havia uma série de operações, porque o Senhor Jesus vai dizer que perdoados são os seus pecados. Veja, o homem, ele foi colocado diante de Jesus. Perfeito. Qual era a expectativa de todos ali ao ver aquele homem baixar diante do Senhor Jesus? O que eles esperavam que Jesus falasse para aquele homem? A cura. Olha, meu filho, você está curado, levante, vá para a sua casa, né? Eu te curo. Essa era a expectativa. Mas foi isso que o Senhor Jesus fez no primeiro momento, exatamente. Né? Então, observa, contrariando todas as expectativas, o que o Senhor disse para aquele homem foi exatamente o que eles não esperavam. Ilógico, vamos colocar assim. O que eles não esperavam. Filho, perdoados te são os teus pecados. Tá? Eu fico imaginando o grau de perplexidade de todos aqueles que ali estavam e talvez até, vamos dizer assim, não é? Aqueles que esperavam a cura física. Os judeus gostavam muito de sinais, não é? Isso. Eles, diante daquilo que o Senhor falou, gerou ali uma reação entre as pessoas bem interessante, não é? Então, acho que alguns poderiam ter ficado frustrados em ver aquilo ali, mas houve um grupo, e aí os evangelhos fazem questão de registrar, que até pensavam. Veja, a palavra de Deus não nos afirma que eles falaram em voz alta, que Jesus estava blasfemando ao dizer perdoados são os seus pecados. Isso. Mas Jesus usou um atributo divino, a onisciência. Isso. Jesus conheceu os seus pensamentos. E por que eles disseram que ele blasfemava? É interessante. Quando o Senhor Jesus, ele disse assim, perdoados são os seus pecados, biblicamente, quem é o único que pode perdoar pecados?
Nós temos homens aqui, os escribas. Escribas, né? Nós podemos encontrar referências com doutores da lei. Eram homens que se dedicavam, né? Alguns, né, tinham os trabalhos de copistas para que as escrituras fossem transmitidas para outras pessoas. São esses, né, grupos, em épocas anteriores, que tomavam as escrituras veterotestamentárias, que eram escritas com consoantes, e eles faziam trabalho de inclusão das vogais. Então, eram homens extremamente conhecedores das escrituras. Então, assim, em Êxodo diz, não é, que Deus é o que perdoa pecados. Então, assim, mas quem é esse que está dizendo que perdoados são os seus pecados? Ele está fazendo uma coisa que ele não pode, né? E por isso é que vem a referência, é blasfêmia, porque ele está se colocando na pessoa de Deus. Mas nós vemos aqui dois atributos divinos do Senhor Jesus. Primeiro, o que perdoa pecados. E segundo, a onisciência. E quando o Senhor diz assim, eu sei o que vocês estão pensando, ele está usando, está confirmando, atestando um outro atributo divino. Então, isso para nós nos representa esse é Deus, não é? Isso. Porque ele está fazendo uso desses atributos. Então, veja, ao tomar conhecimento daquilo que eles pensavam, daquilo que eles imaginavam, o Senhor Jesus, ele usa de um artifício que era o artifício que os mestres da lei usavam no seu tempo. Desenvolver uma argumentação através de perguntas. Não é? Essa era a retórica da época. E ele então faz ali uma pergunta. Pois o que é mais fácil, dizer ao paralítico, perdoados te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Quer dizer, ele traz a questão para o ponto de vista humano. Ele tinha o ponto de vista divino, mas ele traz para o ponto de vista humano. O ponto de vista humano, imagina, eu, como homem, eu vejo, eu avalio os fenômenos que são visíveis. Então, eu estou vendo que alguém faz alguma coisa ou deixa de fazer. Se este indivíduo, ele é um falsário, um charlatão, que diz que cura e não cura, eu vou ver agora. Não é? Então, se ele dissesse, bem, o que é mais fácil dizer dizer ao paralítico, levanta e anda, eu diria aqui, e o paralítico não levantar, eu vou ver agora. Então do ponto de vista humano, a resposta que a essa pergunta é: perdoados são os teus pecados. E por quê? Porque eu não posso conferir. Eu posso dizer que eu perdoei o seu pecado, mas quem é que vai me contradizer aqui, dizer que não? Então, mas o Senhor Jesus, ele sabia que essa seria a resposta correta à sua pergunta. Mas ele disse, olha, para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados, ele disse ao paralítico, filho, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Ou seja, aquilo que era mais difícil para os homens dizer, o Senhor fez na frente de todos. E o paralítico levantou e foi para casa. Então, mostrando que ali o poder dele não era apenas do ponto de vista do mundo material, do mundo físico. O poder e a autoridade dele estava no mundo também espiritual. E ele se apresenta ali como o Filho do Homem. E por que Jesus ele fala como Filho do Homem? É a sua identificação com a humanidade, não é? É interessante, não é? Que o Senhor Jesus, ele vai dizer, para que vejais que o Filho do Homem ele tem poder.
nos céus e na terra. Isso. O Senhor Jesus é o Verbo encarnado. Então, o Verbo de Deus se fez carne. E ele mostrou o seu poder divinal, digamos assim, não é? No perdão dos pecados. Mas mostrou, né, como aquele que tem poder, né, sobre tudo, e curou aquele homem, curou aquele paralítico. Então, ele mostrou o seu poder no céu e mostrou o seu poder na terra também. Diante dos olhos de todas aquelas testemunhas. Podemos, né, aqui, então, até concluir, temos um quadro, vai nos ajudar a concatenar agora essas informações, né? E pensar assim, o que passou pela mente daqueles homens que eu acredito que estavam prontos para questionar o Senhor Jesus na sua fala. O próximo quadro, então, ele vai nos ajudar a estabelecer essa questão do perdão de pecado. Então, nós vemos aqui, né, o poder de perdoar pecados é um atributo de Deus. Um texto bíblico, Êxodo 34, 6 e 7. Jeová, o Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras, grande em beneficência e verdade, que guardas a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Esse texto aqui, bem conhecido, deveria ser dos escribas que estavam ali. Agora, um outro texto nos profetas, Isaías disse, desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem, torna-te para mim, porque eu te remi. Interessante é que nós temos aqui esses versos do Velho Testamento, mas o próprio perdão de pecados, né, havia toda uma cerimônia, não é, para que pudesse... E não houve cerimônia, liturgia, não é? Então, havia um sistema, né, sacrificial para que alguém tivesse perdão de pecados numa cerimônia de expiação. Isso. Deveria ter um altar, deveria ter uma vítima, não é? Um cordeiro, animal, o sacerdote, não é? E o templo. Nada disso foi necessário, porque Jesus assume todas essas figuras, né? Então, o Senhor Jesus também confirma que ele tem o atributo de perdoar pecados, ele confirma com um outro atributo divino, exercendo a sua onisciência. E olha que interessante, o termo, né, filho do homem, ele não é desconhecido, porque o profeta Daniel vai falar sobre ele. E é aquele que tem o reino, né? Então, quer dizer, o Senhor Jesus está estabelecendo, eu vim e foi para estabelecer o reino dos céus. Agora, concluindo tudo isso, o apóstolo Paulo vai escrever na carta aos Efésios, no capítulo 1, 7, falando sobre Jesus. Então, há uma exaltação, uma glorificação nesse capítulo, mas ele diz assim, em quem, na pessoa de Jesus, temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, o poder do sangue de Jesus nos garante o perdão dos pecados. É verdade. Amém? Amém. Pastor Eduardo, podemos então concluir aqui? Mais algum comentário? Olha, podemos concluir, não é? Dizendo que ali o Senhor usou a sua autoridade para mostrar o poder que ele tinha sobre o reino invisível, tá bom? Com o testemunho de todas as autoridades que ali estavam na sua casa. Amém. Glória a Deus. Bom, assim nós aprendemos cada vez mais o quanto existem sentidos sobre as coisas que o Senhor Jesus fez. E por vezes, lendo os versos, por vezes rapidamente, não nos atentamos a todos esses detalhes. Veja bem, esse homem pode ser reinserido na atividade da sua comunidade, da sua família, prover o seu sustento, com esse milagre que o Senhor Jesus fez. Mas muito mais do que a cura e do seu proveito, não é, econômico e social, o perdão de pecados. É isso que o Senhor Jesus faz conosco. Pastor Eduardo Rossetti, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Vinícius, a paz do Senhor a todos os que nos acompanham. Amém. Todos que nos assistem, desejamos a paz do Senhor Jesus.